R$ 42.000 em dívida prescrita, dois irmãos, a mesma cobrança. E uma diferença brutal 5 anos depois. Rogério atendeu o telefone quando o banco ligou. Não quis conversa, guardou a carta na gaveta. 5 anos se passaram. Hoje, um deles não precisa mais pagar nada. O outro, além da dívida original, tem juros, tarifas e acordos que não terminam nunca. O que separou os dois não foi sorte, nem azar. Foi conhecer ou ignorar um direito simples que quase ninguém explica. Vamos abrir a conta juntos, linha por linha, como quem confere o extrato do banco. Dívida original dos dois, R$ 42.000. Não era empréstimo novo, era saldo antigo do cartão de crédito. Os dois pararam de pagar juntos. Mesma semana, mesmo valor. Primeiro, os juros. No extrato rotativo depois de 1 ano sem pagar, o valor já tinha subido. Juros rotativos do cartão e mais encargos. A cada mês, a dívida aumentava. No final dos primeiros 12 meses, além dos R$ 42.000, apareceram mais R$ 7.000 só de juros. Total. R$ 49.000. A Cláudia, sem atender ligação, recebeu a mesma atualização por carta e ignorou. Os juros seguiram. No segundo ano, outros R$ 8.000. Agora, a conta estava em R$ 57.000. As tarifas, taxa de inadimplência, tarifa de cobrança, seguro embutido que ninguém pediu. No extrato de cobrança do Rogério, mais R$ 2.500 só entre o segundo e o terceiro ano. A dívida dele, que começou em R$ 42.000, virou R$ 59.500 3 anos depois do calote. É aqui que as histórias se separam. Rogério atendeu a ligação do banco, conversou, fez um acordo de entrada de boa-fé para negociar a dívida. Recomeçou o prazo de cobrança e também o cálculo de juros e encargos, agora em cima do novo saldo, já turbinado. Cláudia não negociou, não assinou papel, não transferiu nem um centavo. Passaram-se 5 anos. O banco com nomes do vencimento. Contato. Depois de 5 anos, o nome dos dois saiu dos cadastros. O prazo máximo para as reativações do Código de Defesa do Consumidor é de até 5 anos a partir do vencimento. Não importa se o valor era R$ 500 ou R$ 42.000. Mas a diferença apareceu de verdade na cobrança judicial. Rogério aceitou o acordo, assinou um termo, pagou o valor de entrada. Isso reiniciou o prazo de prescrição para ele. O banco foi à justiça, cobrou a dívida já turbinada e o Rogério virou réu na cobrança. A Cláudia, com a dívida prescrita, não podia mais ser cobrada na justiça. Prazo de 5 anos, contado do vencimento. Passou, prescreveu, não cabe mais ação. Vamos destrinchar tudo o que entrou nessa conta dos R$ 42.000 virar em R$ 59.500. E no caso do Rogério, não parou por aí. Primeiro, os juros. No cartão, o juro mensal é alto, mas, depois do 5º ano, ou se alça, não importa mais para a cobrança judicial. A dívida está prescrita, o banco não pode ir à justiça. No Serasa, a restrição fica só até o 5º ano, mesmo sem pagar um centavo. Depois, as tarifas escondidas. No extrato que Rogério recebeu, havia R$ 2.500 em tarifas extras. Tarifa de cobrança administrativa. R$ 900 em 3 anos. Seguro embutido, R$ 800 cobrado durante os 2 primeiros anos de atraso, sem nenhum pedido. Tarifa de manutenção de cartão, outros R$ 800 mesmo sem uso. A soma, R$ 2.500. Agora, o custo que ninguém vê, o acordo de boa-fé. O banco ofereceu, por telefone, um acordo para limpar o nome do Rogério. Bastava pagar a entrada de R$ 2.000. Ele pagou, achando que a dívida iria embora, mas esse pagamento reinicializou o prazo de prescrição. O banco começou a contar o novo prazo a partir da dívida antiga. E tem mais um detalhe. Ao fazer o acordo, o saldo atualizado, já com juros, correção e tarifas, virou a base do novo contrato. Se o primeiro saldo era de R$ 42.000, depois de 5 anos eram R$ 9.500, o acordo englobou R$ 2.000. Rogério, agora, devia sobre o saldo maior.
No fim, ele pagou R$ 2.000 de entrada, seguiu pagando parcelas do acordo durante mais um ano. Quitou R$ 8.000 das parcelas, mas o saldo continuou crescendo. Juros, atrasos, tarefas novas. No momento em que parou de pagar de novo, a conta já era superior a R$ 62.000. O banco foi à justiça para cobrar todo esse valor porque o prazo do acordo estava renovado. Enquanto isso, Cláudia nunca assinou nada. Nunca negociou. 5 anos depois do vencimento do cartão, a dívida dela estava prescrita para cobrança judicial. Não importa quantos juros e tarifas tentaram inflar, o direito de cobrar na justiça acabou. Nesse ponto, é importante um detalhe do Código Civil. Para dívidas de cartão de crédito, o prazo de prescrição para cobrança judicial é de 5 anos, contados do vencimento da dívida. Não é contar do dia do acordo nem do último pagamento, é do vencimento original. Useado. Só reinicia o prazo se houver reconhecimento formal da dívida, como assinar acordo ou pagar uma entrada. Só quem faz isso é quem não conhece esse detalhe, e aí paga caro. No Serasa, a negativação também tem prazo máximo de 5 anos para ficar no cadastro. Depois disso, o nome limpa, mesmo sem pagamento. E não é uma dívida que some, mesmo depois de prescrita, ela pode continuar aparecendo nos registros internos do banco e sendo cobrada por carta ou telefone. Só não pode mais virar processo na justiça, nem manter seu nome negativado. Analise a diferença real agora. Rogério, que entrou no acordo, colocou R$ 2.000 de entrada no bolso do banco, pois mais R$ 8.000 parcelas e de juros, atalise e tarifas embutidas no novo saldo. Quando não conseguiu pagar mais, estava com uma dívida de R$ 62.000 sendo cobrada judicialmente, com o risco de ter bens bloqueados. Cláudia, que ignorou todas as cobranças e esperou o prazo, ficou 5 anos com o nome sujo, mas não pagou nada, nem foi cobrada judicialmente, porque depois desse prazo não podia mais. A dívida ainda pode em cadastros internos do banco, mas não pode ser exigida em tribunal nem causa bloqueio judicial. O ponto mais caro foi o acordo, pagar a entrada, negociar parcelas, tudo isso reabre o prazo de cobrança judicial. O banco ganha tempo para ir à justiça e cobrar toda a dívida turbinada. Lembra dos R$ 42.000 do começo? Agora você já viu de onde saíram R$ 2.500 em cobranças extras e R$ 800 de seguro embutido. E ainda falta a parte mais cara, o acordo que reativa todo o risco. Seus direitos financeiros, explicados toda semana com a conta na mesa. Inscreva-se para não perder o próximo cálculo real. A diferença não foi sorte, foi de o prazo e não assinar ou pagar nada depois do vencimento. Os valores desta história são ilustrativos, servem para você ver a conta sendo feita. Cada contrato tem sua data, suas tarifas e seu prazo, então confira sempre o seu extrato e, em caso de cobrança judicial, procure um advogado judicial Passo Concreado ou o PROCON. 1. Se você tem dívida antiga, descubra a data do vencimento original. É esse dia que conta para o prazo de 5 anos. Não aceite recalcular a partir do último contato. 2. Nunca assine acordo, pague entrada ou reconheça por escrito antes de entender o efeito. Isso pode reiniciar o prazo e te prender a dívida por mais anos. 3. Se o seu nome está no Serasa há mais de 5 anos pelo mesmo motivo, exija retirada. E se algum banco insistir em cobrar judicialmente dívida prescrita, responda com a prova do vencimento antigo. No próximo episódio, o direito pouco conhecido que protege sua conta salário até de bloqueio judicial.